Parábola das minas. Um certo homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 de seus servos e entregou a cada um uma bolsa de dinheiro e disse: negociai-os com isto até que eu volte. Seus concidadãos, porém, tinham aversão a ele e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi nomeado rei e mandou chamar os servos aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um havia feito. Que é dar uma pausa aqui na leitura. Olha só. Seus concidadãos não queriam que ele reinasse sobre eles. E aqui na história, quem era que não queria que eles reinassem sobre ele? O povo judeu. O povo judeu. Mas na sociedade de hoje, o povo realmente estão querendo que Jesus reine sobre eles, onde a gente vê só guerras, mortes, uns querendo ser só maiores do que os outros e não para os outros, que nós desejamos ter a convicção de que a verdadeira alegria nós só encontramos em Cristo, que Ele tem que governar sobre nós, você querendo ou não, você aceitando ou não. Vamos continuar. O primeiro chegou e disse: Senhor, a quantia que me destes rendeu 10 vezes mais. O homem disse: parabéns, servo bom. Como te mostrastes fiel nesta mínima coisa, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, a quantia que me destes rendeu 5 vezes mais. O homem disse também a este: tu recebeste o governo de 5 cidades. Chegou outro servo e disse: Senhor, aqui estás a quantia de que me destes. Eu aguardei no lenço, pois tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebe o que não destes e colhe o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Sabias que sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam ali presentes: tirai-o dele a quantia e dai àquele que tem 10, que fez render 10 vezes mais. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 10 vezes a quantia. E ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que tem lhe será dado, mas aquele que não tem, até mesmo o que tem lhe será tirado. E quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Meus amigos, as parábolas de Jesus sempre são em códigos. Elas são em código para que aqueles que
que são do reino entendam, mas aqueles que não são, não compreendem. É interessante que aqui ele fala dos servos, dos 2 servos. Tu terás o governo sobre 10 cidades. E o outro, segundo, tu terás o governo sobre 5 cidades. E em Apocalipse fala que quando a Jerusalém celeste descer no céu, nós vamos reinar. Os governantes serão administradores de cidades, junto com Cristo. E aqueles que não aceitarem ser governados por eles, eis o que diz aqui: e quanto a esses meus inimigos, que não queria que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus, nós estamos no tempo da graça, meus irmãos. Nós estamos no tempo da graça, mas a graça vai parar. Por isso que vai ter tempo que eles vão procurar ele em todos os lugares e não vão encontrar. Vão buscar, mas não vão achar. E nós temos que aceitar a graça enquanto está às portas. Nós estamos no tempo da graça. Quando o tempo da graça fechar, aí já era, meus irmãos. Já era. Convertemo-nos e buscamos a Cristo enquanto há tempo. Porque quando ele vir, o Apocalipse fala que quando ele vir, ele vai vir no cavalo branco com olhos de fogo, com olhos em chamas, com cetro de ferro. E aqueles que não queriam que Jesus governasse sobre eles, ele vai governar do mesmo jeito. Ele vai governar do mesmo jeito. Por isso, meus irmãos, meus amados, que aceitemos a graça de Deus enquanto ela está presente. Porque quando fechar a graça, porque salvação é uma coisa, reino é outra. Reino é para aqueles que governam. Salvação é para aqueles que aceitaram a Cristo. E a partir de hoje, meus irmãos, vamos pedir a graça de Deus para que tenhamos o governo sobre nós mesmos, porque busquemos a Deus, porque é o que ele diz aqui nas promessas, né? Quanto mais quem tem, será dado ainda mais. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Se nós temos o Espírito, ele nos cumulará demais. Se nós temos a Deus, ele vai nos dar mais de Deus, mais conhecimento, mais sabedoria. Quanto mais nós temos, e aqui, gente, não é só espiritual, é em todas as áreas, como nós vemos. Tem vários ditados, né? Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Por quê? Porque quanto mais eles têm, mais eles invertem. E com as graças de Deus, gente, não é diferente. Quanto mais nós buscamos, mais conhecimento ele nos dá. Porque não é nosso, é dele. Tudo vem dele para ele. Por isso que nós temos que multiplicar nossos dons e talentos para todos os nossos irmãos da terra. Nós temos que compartilhar para que possamos anunciar o reino e a conversão do povo de Deus. Eu agradeço, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, onde você estiver, na hora que você estiver assistindo. Deus lhe abençoe, Deus lhe cumule de bênçãos, de graças e conhecimento e sabedoria, que a sabedoria é o próprio Cristo. Tenha um bom dia.